Oi, eu sou a Milena Mancini, sou diretora da Projetual e hoje eu vim falar com você sobre qual é o momento do teu cliente, em qual momento o teu cliente está. Bom, quem acompanha os nossos vídeos já deve ter visto que eu fiz uma pergunta: qual é a dor do teu cliente, né? Se você não viu, eu recomendo que veja. E hoje tem esse conteúdo complementar que é a gente compreender em qual momento o nosso cliente está. Isso vai facilitar a produção de conteúdo e vai facilitar o entendimento de por que de repente eu não estou convertendo, não estou fazendo leads ou vendas nesse momento. Gente, entender o momento em que o nosso cliente está significa entender qual é a etapa que ele se encontra do processo de compra. Existe um tema, eu sugiro que vocês pesquisem na internet, que é um tema interessante, chamado jornada de compra. Então, são feitos estudos em que existem fontes que falam em 4 etapas da jornada de compra e existem fontes que falam em 3 etapas na jornada de compras. Eu vou printar, vou fazer um esquema para vocês para explicar cada uma delas aqui na tela, porque apesar de uma falar em 4 etapas e outra falar em 3 etapas, em tese, assim, em forma geral, elas estão comunicando a mesma coisa. Quer dizer, o nosso cliente ou todo consumidor passa por estágios, que são estágios inconscientes muitas vezes, antes de realmente efetivar uma compra e fazer ali a conversão. Então, tá aqui na tela, a primeira fonte que divide a jornada de compras em 4 etapas, fala em primeiro momento, o cliente está num aprendizado e descoberta. O que isso quer dizer? Que ele ainda não se deu conta do problema que ele precisa buscar uma solução, certo? Essa solução pode ser, por exemplo, um produto ou serviço. Então, nesse momento, ele descobre que ele tem algo a ser solucionado. Na segunda fase, ocorre o reconhecimento do problema. Então, ele descobriu que ele tem uma lacuna e no segundo estágio ele reconhece, não, realmente eu preciso ir atrás de tal solução, preciso resolver tal coisa. Na terceira fase, ele começa a considerar a solução. Então, é quando ele vai para a internet, por exemplo, já que estamos falando de marketing digital, ele vai para a internet pesquisar possíveis fornecedores, vai pesquisar a respeito de cada um, vai pesquisar especificações também dessa solução que ele precisa e aí ele fica ali pesquisando, onde nesse estágio, nessa fase, o Google tem uma importância muito grande. E só então numa quarta fase, numa quarta etapa, é que o nosso cliente toma a decisão de compra. Então ali ele faz a opção pela empresa A, B ou C e então faz a efetiva conversão. Nessa segunda fonte do mesmo esquema chamado jornada de compras, nós temos 3 fases, então a gente condensa um pouquinho elas, né? A gente tem o estágio da consciência, que seria basicamente ali juntar a descoberta e o reconhecimento do problema, né? Então você toma consciência de que você precisa de uma determinada solução. No segundo estágio dessa jornada, você tem a consideração, então a consideração das opções, a consideração das especificações, as considerações dos fornecedores, né? E aí eu vou para o terceiro estágio, que é o estágio de decisão. Então, quando eu tomo a decisão de qual vai ser a solução escolhida, eu efetivo a conversão. Bom, dentro desses 2 esquemas, né, dessas 2 linhas de trabalho, de se trabalhar a jornada de compras, que eu entendo que não faz muita diferença dividir a jornada em 3 ou 4 etapas, né? Mas a gente precisa entender o seguinte: em qual dessas etapas a minha persona, nós já gravamos um vídeo explicando para você sobre a persona, em qual fase a minha persona está. Porque nisso, eu também diria para vocês estudarem funil de vendas, é um tema muito intrínseco, muito interligado com a jornada de compras. E o funil de vendas, o que é? Você ter um cliente frio, um cliente morno e um cliente quente, para daí fazer a conversão.
eu vou gravar um vídeo sobre sobre funil de vendas, então não quero me estender muito aqui, quero focar na jornada de compra. Mas diria para vocês já irem pesquisando sobre o assunto, porque ali vocês vão entender se o teu conteúdo ele é para uma persona que ainda está no momento de reconhecimento de problema, puxa, eu não tenho certeza se eu preciso de determinada coisa, vamos supor, trocar os pneus do meu carro. Então você vai fazer um conteúdo para esse público, para essa persona, dizendo, descubra aqui qual o momento de trocar os seus pneus, e não um conteúdo mais direcionado à base de funil, né, a fechamento, a conversão, que o cliente quente ele já saberia o momento de trocar o pneu, ele já teria visto as opções e daí ele só precisaria daquele empurrãozinho a mais para escolher pela tua empresa, né? Então, conforme a gente entender o momento que o nosso cliente está, a gente vai produzir um conteúdo mais certeiro. Vamos dar exemplos práticos, porque eu acho que sempre fica mais fácil de vocês entenderem. Então, vou falar da minha vivência e aí vocês podem tentar fazer um paralelo com a empresa de vocês. No vídeo sobre qual a dor do cliente, eu lembro, ou no vídeo sobre persona, não tenho certeza, mas eu lembro que eu citei o caso de um cliente nosso que vende assentos sanitários via e-commerce, e eu falei, olha, a persona para qual vou escrever conteúdo, em qual momento que ela está, né, na vida dela, qual é o problema que normalmente ela está passando. Então, normalmente é reforma ou construção. E aí eu faço conteúdo sobre como economizar na reforma, como não errar na construção de, enfim, determinado cômodo, como decorar a sua casa, que cor escolher para as paredes, enfim, eu entendi o momento que ele tá. Ele tá ainda no momento ele já descobriu o problema, ele tá construindo, ele vai ter que comprar uma hora ou outra um assento sanitário, mas ele ainda tá, vamos dizer, um cliente provavelmente no meio do funil, ainda não tá comprando, ele tá considerando opções, né? Então esse exemplo eu dei pra gente entender a dor e o momento daquela persona. E hoje eu vou trazer também exemplos de clientes que de repente a gente teve que no meio do processo mostrar para ele que ele estava tentando antecipar o momento de compra do cliente, ele estava tentando queimar etapas na jornada. Então vamos ao primeiro exemplo. Nós fizemos algumas veiculações, tá? Inclusive esse exemplo é de mídia offline, eu acho que é interessante trazer aqui também, porque a jornada de compras ela se dá tanto no ambiente físico quanto no ambiente digital, não tem essa diferenciação. E bom, nós fazemos ainda marketing digital para essa determinada empresa há bastante tempo. E pela primeira ou segunda vez, na verdade a gente já faz um veículo dirigido, mas veículo também não dá para chamar de massa, mas um veículo offline específico de um determinado público que nós queríamos atingir, foi a primeira vez que a gente fez com ele, ok? Então assim, ele já tinha uma base de fãs, uma certa reputação ali no ambiente digital. Nesse veículo que eu comentei que ele já fazia também, já era conhecido, porque é uma publicação acho que bimestral e ele está há anos nessa publicação. Mas né, nesse outro veículo aí segmentado para um outro público que nós fizemos pela primeira vez, ele não era nada conhecido. Enfim, a questão já no primeiro anúncio, tá, a gente colocou promoção. E aí a gente colocou uma promoção pensada para aquele público, claro, né? Como eu falei, estávamos trabalhando com segmentação, mas uma promoção exclusiva. Então a gente sabia que quem visse aquela promoção teria sido através daquele veículo impresso. E por incrível que pareça, o cliente foi ter resultado expressivo na terceira veiculação do segundo mês, tá? Então imagine que foi na sexta veiculação, porque é semanal, então durante o primeiro mês 4 semanas, do segundo mês foi na sexta veiculação que ele viu um resultado expressivo. Então eu acho que assim, na primeira semana de veiculação ele teve uma ou nenhuma,
venda. Depois na segunda semana também 2, algo assim que não se pagava. E aí, claro que a gente conversou, né? O cliente, poxa, será que a promoção não tá legal? Será que não tá claro? E não tinha problema nenhum na formatação da promoção. A questão que eu levei para ele e que ele pagou para ver, ele apostou e de fato aconteceu era: cliente, né? Quase que eu falo o nome dele. Cliente, nós estamos trabalhando uma base nova. Essas pessoas não conhecem a tua empresa, não conhecem a tua marca, elas não conhecem a tua reputação online, né? Então, muito provavelmente, eles vão ver essa promoção. A promoção é boa porque vai despertar atenção para o teu anúncio, tá? Ele era o único anunciante do segmento naquele veículo. Então, vai chamar atenção. Eles vão entrar ou no teu site ou nas tuas mídias sociais que estavam claras ali. Vão ver que você tem muita interação online. Vão pensar, nossa, será que só eu não conhecia essa empresa? Vão dar uma olhada por ali no ambiente digital, fazer uma pesquisa, e esse cliente que primeiro era um cliente frio, nós vamos esquentá-lo até a conversão. E não deu outra, foram 6 semanas até essa jornada de compras acontecer, tá? Então esses clientes não só descobriram a marca dele, isso eu achei muito positivo e defendi desde o início. Não adianta a gente continuar trabalhando sempre na mesma audiência. Se a meta é aumentar conversão, aumentar volume de pedidos, a gente precisa de uma audiência nova, porque assim, se a gente de repente tivesse que aumentar a ticket médio, trabalharia na mesma base. Recompra, algumas outras coisas, trabalharia a mesma base, mas ali a gente tinha que abordar mais pessoas para fazer o universo de clientes se ampliar. Então, foi um processo assim, não traumático, um processo natural, mas que seguiu o roteiro, entende? Seguiu o que nós esperávamos. Era uma clientela nova, não sabiam do tipo de produto ou serviço dele e não iam direto para compra, não iam direto para aproveitar a promoção. Eles primeiro tiveram que identificar que aquilo, primeiro conhecer a marca, depois identificar que aquilo era relevante, depois ver que a promoção realmente tinha valor. E aí, no último momento, efetivar o pedido, tá? Então, esse é o primeiro caso, o primeiro exemplo, que inclusive traz comunicação integrada, mas que foi bem mais uma jornada de compras offline do que digital. Agora eu vou citar o segundo exemplo para vocês, que é um exemplo totalmente online. O segundo exemplo, que é de uma rede, uma franquia de escolas de inglês que nós atendemos, a jornada de compras passa pelo tal do inbound marketing. Então já dei lição aí para vocês, né? Estudarem jornada de compra, funil de venda e agora inbound marketing. O que é, de uma forma bem resumida, e aí depois vocês assistem outro vídeo sobre inbound. O inbound marketing é um marketing de atração, tá? E ele também está correlacionado com esses dois tópicos, jornada de compras e funil de vendas. Gente, quando a gente faz, então, uma divulgação totalmente digital de uma escola de inglês, a gente também tem que entender que não é tão rápido que as pessoas que eu atraí para minha página vão converter. As pessoas que procuram uma fanpage ou um blog ou qualquer que seja a fonte de conteúdo de uma escola de inglês, elas podem ainda estar no momento, ou momento de considerar fazer inglês, ou momento de achar que de repente não é tão importante. Não sei se alguém pensa isso, né? Mas estou aqui hipoteticamente falando. Tanto que uma das coisas que a gente posta lá é o quanto pessoas que não falam inglês perdem espaço no mercado de trabalho. Para que a gente fala sobre isso? Para ir esquentando esses leads. E quando eu faço assim, gente, é porque eu estou pensando no funil de vendas, tá? Então, a gente pega o cliente de frio a morno e conduz até a conversão. E essa condução, né, eu falo conduzir o usuário até se tornar consumidor, ela é uma condução persuasiva,
mas é persuasiva do bem, entende? Ela não pode ser acelerada. Eu acho que o meu recado aqui é esse: a gente ter paciência, ter maturidade e não queimar o cliente na ansiedade de queimar etapas, e sim conduzi-lo e acompanhá-lo durante o processo. Então, essa escola de inglês agora já tem aí uns meses que a gente faz o trabalho, isso também já foi bem compreendida, a questão da jornada de compras, mas também foi um cliente que a gente teve que trabalhar esse conceito, porque a ideia do cliente era muito assim, ó, me tragam leads e em cima dos leads a gente vai converter. Mas nem todo mundo que se cadastrava, por exemplo, para baixar um e-book, para participar de uma promoção, para fazer uma visitação na escola, já estava no momento de base de funil ou na quarta etapa da jornada de compras. De repente, eles estavam ainda na fase de consideração. Então, por mais que o teu comercial seja bom, que você tenha um time de vendas bom, bem treinado, o teu material também tem qualidade, a tua mensalidade tem um preço acessível, às vezes não é problema com a tua empresa, nem problema de estratégia de marketing digital, e simplesmente esperar a tal da jornada de compras acontecer. O terceiro exemplo que eu gostaria de dar, que também é de comunicação integrada, mas onde a conscientização do cliente está acontecendo mais no meio digital, é a respeito de uma empresa de energia solar, tá? E foi engraçado que até esse cliente, sem saber, me revelou o estágio em que a persona dele está na jornada de compra, que seria o estágio ali entre 1 e 2. Então, assim, nós estávamos conversando sobre as estratégias de conteúdo e ele falou assim para mim, Milena, porque quando eu faço um briefing, né, quando eu atendo um cliente, eu sempre pergunto quais são os diferenciais da empresa dele, né, isso por mais que eu não vá pôr os tópicos, quer dizer, isso é um item do meu checklist, eu tenho que saber ali os pontos fortes, pontos fracos e tal. Então eu perguntei para ele quais eram os diferenciais da empresa dele. E talvez até preocupado que eu fosse usar os diferenciais como base para o nosso conteúdo, enfim, não sei, mas a gente estava ali dialogando, ele falou assim, olha, eu vou te falar algumas coisas, mas eu gostaria que você soubesse que não deve se preocupar nesse momento com os diferenciais da nossa empresa, porque o meu cliente ele não está na fase de escolher entre a minha empresa A ou a empresa B. O meu cliente ele está na fase de descobrir a energia solar e eu dizer para ele que é uma tecnologia que, além de sustentável, é uma tecnologia que barateou muito, é uma tecnologia que virou, quer dizer, viabilizou, ela deixou de ser futuro para ser presente, né? Então tem dados tipo assim, só nesse ano de 2017 já foram instaladas mais soluções de energia solar no Brasil do que nos últimos 6 anos somados. Então é um troço muito louco, assim, acho que a primeira instalação foi em 2012, teve uma instalação só no país e agora em 2017 já teve não sei quantas mil. Então uma coisa que virou mesmo, né, não é só para pessoal assim que tá só preocupado com sustentabilidade, tem um apelo todo de economia mesmo, de autonomia em relação às políticas energéticas do país, preço e bandeiras e coisas, mas assim, não vou vender aqui energia solar. Não, a questão é que, tu vê, quando ele me falou assim, Milena, não se preocupe com meus diferenciais, o meu cliente, quando ele disse meu cliente, eu já entendi a persona, né? O meu cliente não tá no momento de escolher entre a empresa A ou B. O meu cliente tá no momento que ele ainda tem que descobrir que a energia solar é viável. Aí eu, opa, né? O cara me deu ali um insight importantíssimo, quer dizer, ele tem consciência de que ele tá muito atrás na jornada de compra. E por isso ele sabe ali que ele tá na fase 1 ou 2. Então ele sabe que eu tenho que levar o contato para ele de um cliente no máximo morno, que é um cliente potencialmente interessado, para daí ele conseguir trabalhar esse cliente para que o cliente faça um investimento aí que não é inferior a 20 mil reais, né? Mas, gente, é barato, tá? Porque o retorno vem
bem rápido, você já não tem a faturinha de luz ali para pagar todo mês, só a taxa mínima da Copel, é uma beleza. Mas enfim, deixando a energia solar de lado, então você tem que pensar exatamente isso. Qual é a etapa da jornada de compra que meu cliente está? Ele já sabe que ele tem um problema para resolver? Quantas vezes as pessoas ainda nem sabem que tem um problema para resolver, né? A própria questão do consumo de energia, está tão acostumado a pagar a fatura de luz todo mês que de repente você nem cogitou que isso daí é um problema que você pode solucionar, né? Ou o teu cliente já tem consciência e já está procurando soluções. Opa, daí já é um cliente morno, o cliente já está querendo saber se é o sapato A ou B, se é a marca X ou Y, né? E aí depois, quando o cliente vai realmente para procurar comparativos de produtos e ou de empresas, aí já é um cliente mais pronto para conversão. Então, eu sempre me alongo quando eu conto exemplos, né? Porque eu acabo contando alguns detalhes, mas eu acho que enriquecem, porque quando a gente não tá na prática, né? Quando a gente, de repente, sei lá, é teórico, ou enfim, com todo respeito a essas pessoas, mas quando a gente não tá no dia a dia, a gente não tem esses casos para contar. Então, acho que o que enriquece muito é essa vivência de você realmente aplicar, né? Eu falo de persona e aplico, eu falo de jornada de compras e aplico. E aí trazer esse feedback para vocês, para que daí vocês façam esse exercício mental de tradução para o momento da tua empresa, né? Então, recado, identifique o estágio da tua persona, não tente queimar etapas, siga firme na tua estratégia, pode não ter problema nenhum na tua estratégia, pode simplesmente ser uma questão de persistência, de continuar alimentando esse cliente, que hora ou outra ele vai converter, ele vai fechar, principalmente se ele já tiver um relacionamento com a tua marca, né? E fica então a dica aí para vocês estudarem persona, funil de vendas, a dor do cliente, que mais que eu falei? Falei uma porção de temas aí para vocês irem zapeando no Google, que vale a pena, são coisas que eu já apliquei e que realmente tem todo fundamento. Inbound marketing também, né, que é o tema da vez, marketing de atração. Pessoal, obrigada. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, mandar dicas, mandar dúvidas, eu gosto. Gosto também que se inscreva no youtube.com/projetualcomunicação. Clica no sininho, que daí você vai ficar sabendo assim que a gente postar vídeo. A gente tem postado toda semana, 1, 2 ou 3, quer dizer, pelo menos um conteúdo novo por semana vai ter. E se você enviar um e-mail para o contato@projetual.com.br, a dica de pauta chega em mim e pode ter certeza que eu vou responder a tua dúvida, tá bom? Um abraço, muito obrigada e até o próximo vídeo.